Neste Dia Mundial do Teatro, sentamos-nos na plateia para ver Filodemo, a peça escrita por Camões que sobe ao palco com entrada gratuita este fim de semana. Revelamos os bastidores do teatro na exposição da fotógrafa Estelle Valente. Abrimos um livro da escritora brasileira Bruna Dantas Lobato e temos bilhete para o cinema para ver Entroncamento de Pedro Cabeleira. Há mais sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins e o novo disco de Manuel Fúria. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Me dizeis, Filodemo? Digo-lhe o que me entristece. Vilardo correu pelos montes bem 15 léguas ou mais e buscou pelos casais, por serras, matos e fontes sem ver novas nem sinais. Com entrada gratuita este fim de semana poderá ver Filodemo, a peça escrita por Luís de Camões no século XVI e que agora, no século XXI, Pedro Penin encena. O espetáculo estreou nesta noite em que se assinala o Dia Mundial do Teatro até 18 de abril. No palco da Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa, poderá ver uma comédia com a escrita do grande poeta. Uma fonte não só de inventividade, porque se trata de uma escrita genial do Camões e o teatro do Camões é muito pouco conhecido e este teatro já carrega muitas das marcas que são universalmente conhecidas como as marcas da sua genialidade, sobretudo na lírica e no poema épico, e de pensar e de ter essa convicção que é também a missão do Teatro Nacional Dona Maria II encontrar veículos para que estas obras possam ser apresentadas, porque elas foram escritas por Luís de Camões justamente para serem representadas e não para serem só lidas. Então há aqui uma conjugação de fatores que têm a ver também com a forma como olhamos para os clássicos, porque muitas vezes o Camões é usado mais como monumento e às vezes até como definição de uma certa ideia de Portugalidade, de mecanismo para avaliar a pureza da nacionalidade, da raça, muitas vezes chega a ser esse ponto, e de resgatar um bocadinho estas obras desse universo e torná-lo naquilo que para mim elas são, que esta é, que é uma obra de pluralidade e de multirreferencialidade. Nunca cansada. Pelo mato anda espalhada, mas ainda ninguém tornou que soubesse dele nada. Oh, fortuna nunca é igual. Quem me fará sabedor de meu filho e meu amor? Escrita provavelmente na juventude de Camões, Filodemo é tudo menos atual, diz ao Ensaio Geral o encenador Pedro Penin. Não quis, contudo, mexer na palavra escrita pelo autor de Os Lusíadas. É uma espécie de necessidade de respeitar a palavra do autor e de respeitar as ideias do autor, e nesse sentido o texto que poderão ver na Sala Estúdio Valentim de Barros é o texto do Camões, não houve nenhuma intervenção sobre o texto, mas depois colocá-lo, obviamente, num contexto contemporâneo de como é que olhamos para esta obra, mas sem necessariamente tentar atualizá-la, mas deixá-la respirar de uma outra forma, com vozes e com corpos do século XXI, 2026. Há um pequeno prólogo que eu escrevi, e que é dito em cena, mas muito assumidamente como prólogo, mas a obra é o Filodemo como muito próxima, certamente, daquilo que Camões escreveu e imaginou. Se quereis água, bebei. Se andais por dita perdido, eu vos encaminharei. Ai, senhora, eu não vos pedia que ninguém me encaminhasse, que o caminho que eu queria, se eu agora achasse mais perdido, me acharia. Pedro Penin explica ao Ensaio Geral que quis resgatar este texto que fala de um Portugal do passado, mas quer usá-lo em defesa de valores como a democracia, e nisso inclui a missão que é a do Teatro Nacional. É também verdade que estas peças têm andado um bocadinho arredadas da nossa cena e que não há assim tanto interesse pelos criadores de encenar estas peças, portanto nesse sentido também me parece justo que possa ser o Teatro Nacional a tomar essa atitude de trazer Camões para a cena. E depois há um lado, porventura mais politizado, de encontrar aqui uma possibilidade desse resgate que falava e de muitas vezes estas peças serem usadas por uma sensibilidade mais conservadora e que tenta colocar estas obras que são património também num certo paradigma mais conservador, e de achar que há aqui um terreno que me parece muito importante que seja ocupado, em que uma outra sensibilidade
eventualmente mais democrática e mais plural, que se possa interessar por estas obras, porque elas são definidoras de alguma forma do que é o nosso entendimento da nossa civilização, ainda que ele possa ser ele próprio também multirreferencial, mas ainda assim é inegável a genialidade do Luís de Camões e também a relevância literária e dramatúrgica destas obras que ele escreveu para o teatro. Filodemo é uma comédia protagonizada por várias gerações de atores, entre eles João Grosso e José Neves, do elenco residente do Dona Maria. Vai estar em palco em Lisboa até 18 de abril, depois a 24 de abril será apresentada no Auditório Municipal Beatriz Costa em Mafra e dia 15 de maio na Casa da Cultura de Ilhavo. Senhora, quem mais confia, mais azinha a cair vem. Natural é o querer bem, que o amor na alma se cria, sem o sentir quem o tem. Filodemo, no que ouvi, tem-lhe sobeja afeição. O teatro é feito de bastidores, não só dos espetáculos, mas também de equipas que fazem tudo acontecer. Parte deste trabalho do avesso do teatro é mostrado na exposição A Luz que Ficou, um retrato íntimo do São Luís, da fotógrafa Estelle Valente, que durante uma década trabalhou naquela sala de espetáculos de Lisboa. Ao ensaio geral, a fotógrafa conta o que a sua câmara captou. Estive lá a trabalhar durante 10 anos. Não é tanto uma retrospectiva, de alguma forma é aquele que me marcou enquanto fotógrafo lá. Eu vou mostrar várias coisas, obviamente fotografia de cena, muitos retratos, porque também era uma parte importante que eu fiz lá e também era importante mostrar que o teatro são pessoas e não só atores, também são pessoas que trabalham lá no teatro. Também para mim era importante mostrar isso e obviamente bastidores, mas mais bastidores das pessoas que trabalham lá, confesso. Também vai haver uma pequena parte de bastidores de artistas, mas é mais o que me interessava também nessa exposição era de alguma forma homenagear as pessoas do São Luís, que passam por lá, mas também que trabalham lá, ou que trabalharam. A exposição A Luz que Ficou, um retrato íntimo do São Luís, de Estelle Valente, tem entrada livre no Teatro São Luís. Se descer a rua e entrar nos estúdios Vítor Corden, poderá ainda ver outra mostra do trabalho desta fotógrafa em torno da dança. Estou ouvindo o sussurro. Calma, respira, moça. Calma, mas que é isso, mano? Agora qual é o que mais avisaste o quê, mano? Então, mas tu nem atendeste os chamados, já estás a dizer que avisaste. Está calado, pá. Calma aí. Estamos no Entroncamento, na cidade que dá nome ao novo filme do realizador Pedro Cabeleira e que chegou ontem às salas de cinema. Depois de passar por vários festivais internacionais e nacionais, onde arrecadou, por exemplo, o prémio de melhor realização, Entroncamento mostra um retrato cru de uma juventude que vive na encruzilhada de uma cidade atravessada por comboios e onde a vida, estagnada, está nas margens da desigualdade. Em entrevista ao Ensaio Geral, Pedro Cabeleira explica como nasceu a ideia para o filme. No final de 2015 fui convidado por um amigo meu dos tempos de infância e da adolescência para fazer um videoclipe, um entroncamento. E eu aceitei, e quando fui filmar um videoclipe de rap e imaginar a história para o videoclipe, juntamente com ele e com outras pessoas do entroncamento, fez-me ter vontade de criar lá uma história, de criar lá uma ficção que fosse mais ou menos no mesmo tipo de universo. E a partir daí foram vários anos de escrita. Pronto, a ideia foi mudando muito, eu também fui ficando mais velho, os personagens foram envelhecendo comigo, mas a gênese da ideia partiu toda de um videoclipe. Olha lá, o que é que se passou contigo e com o Gilinho, pá? O que é que tu lhe fizeste, mano? O quê? O que é que não vai dizer, mano? Ia dizer que tu lhe roubaste, mano, não sei o quê. Agora anda todo bravo a querer te apanhar, diz que vai-te matar, mano. Natural do Entroncamento, o realizador foi revisitar a sua terra e quis falar das vidas que ficam paradas enquanto a cidade é atravessada por comboios. Eu acho que os comboios trazem essa violência de serem... É um meio de transporte muito bruto, muito grande, é uma coisa pesada, de ferro, que dá muito nas vistas e para quem nunca os usa e vê as outras pessoas sucessivamente a usarem, irem-se embora e a sua vida é constantemente a estar a ouvir
as rodas dos comboios nos rails, etc. Acho que isso traz também um ambiente, uma atmosfera que depois tentei imprimir no filme. O filme é centrado na história de Laura, interpretada por Ana Vilaça. Em fuga, esta jovem tenta reconstruir a sua vida no entroncamento. Nesta que é a sua segunda longa-metragem, Pedro Cabeleira quer dar uma visão de um território periférico onde vive uma geração marcada por falta de oportunidades. Além das pessoas que se encontram mais nessas áreas periféricas ou suburbanas, ou que sintam o filme que seja um espelho delas próprias, também sinto que é um filme que pode funcionar para um público mais geral que queira realmente também perceber e conhecer o entroncamento de outra maneira e também tentar conhecer aquilo que às vezes nós não queremos falar tanto no nosso país e das realidades mais duras que às vezes acabam por cair mais em estigmas, e eu sinto que pode ser um filme que pode ser interessante também para começarmos se calhar a compreender um bocadinho melhor algumas coisas sobre o nosso país. Além de Ana Vilaça, o elenco conta com Cleo Diara, Rafael Moraes, Tiago Costa, Sérgio Coragem, André Simões e Henrique Barbosa, que venceu um prémio Revelação com este filme. É um livro de uma escritora brasileira, mas que foi escrito em inglês e a própria traduziu depois para português. Ou não fora, Bruna Dantas Lobato, tradutora de profissão. A autora lançou recentemente em Portugal Horas Azuis, um romance que diz ser sobre imigração. Nele retrata a relação entre uma mãe e uma filha que vivem em países diferentes. Vencedora do National Book Award, Bruna Dantas Lobato conta como se inspirou na experiência pessoal para a escrita deste Horas Azuis. É um romance sobre uma filha que se muda para os Estados Unidos para a universidade e uma mãe que fica no Nordeste do Brasil, e o relacionamento entre as duas por videochamadas, como se desenvolve e muda ao longo do tempo. E a semente da história partiu da minha experiência pessoal como imigrante. E eu sentia que eu não encontrava na literatura uma representação da vida de imigrante como eu a conhecia no contexto contemporâneo, que dá para você chamar alguém pelo WhatsApp, que dá para acompanhar essas notícias, assistirem os mesmos filmes na Netflix. Eu queria atualizar o gênero do romance de imigração. Há um lado dessa ideia de imigração que tem ainda mesmo a ver com o isolamento, ou seja, que é uma experiência da imigração que ultrapassa o tempo, já vem desde sempre. Esse lado do isolamento é algo que quis explorar também neste livro. Sim, eu acho que é uma parte fundamental da experiência é essa, né? Você está do lado de fora, mesmo você estando lá por dentro. Então, a minha personagem constantemente se sente assim, que ela é a única brasileira, passando por várias dessas coisas, enquanto os outros na volta dela estão com naturalidade, ela está fazendo tudo pela primeira vez. É muito solitário. E também você fazer tudo longe da sua família, né? A família, no caso da minha personagem, a mãe dela não sabe o que é estar morando nesse lugar. Ela tem uma ideia e uma fantasia, mas ela não tem a menor ideia onde que a filha dela está. E isso isola muito a pessoa, não só no lugar onde ela está morando, nos Estados Unidos, mas isola ela da própria casa, da própria família. E que cumplicidade é que se constrói com uma mãe à distância, separadas por esse ecrã azul? Banhadas pela luz azul, não é? Elas têm que encontrar uma forma nova de intimidade, novos modos de se comunicar e de mostrar afeto. Na vida real, dá para, vamos supor, cozinhar algo juntos, tá? Uma cortando cenoura, outra cortando cebola. Dá para você ficar em silêncio, só compartilhando a companhia um do outro. Mas nas videochamadas, pela internet, tudo precisa ser narrado. Você está fazendo o quê? O que você fez hoje? Né? Então elas têm que encontrar uma forma de contar próprias histórias delas, uma para outra. A filha é filha única e a mãe é solteira. É como se ela só tem uma outra no mundo. O que é que há de si de verdadeiro ou de real neste livro? Expõe-se muito. Tem muita coisa que eu tirei da minha vida. A solidão, por exemplo, de ser imigrante, isso foram coisas que eu senti, eu pude colocar na página. Mas tem também muita coisa fictícia. Por exemplo, eu tenho uma irmã, eu não sou filha única. Sobretudo o seu trabalho é de tradução. Pergunto se aprende a escrever traduzindo. Sim.
cheguei à tradução, de certo modo, como estudante de escrita. Eu lia esses trabalhos dos autores brasileiros, portugueses, vários lusófonos, como uma forma, primeiramente, de me conectar com o que estava acontecendo em casa, de me manter presente na língua portuguesa, mas também de tentar entender o que faz esse autor ser brasileiro. O que eles fazem com a língua portuguesa que não se faz no inglês? Como que se conta, se eu fosse reproduzir essa mesma história, como que é possível? O que sustenta essa narrativa? Então eu trouxe essa sensibilidade de escritora para a tradução e também fui trazendo tudo que eu aprendi da tradução para a minha escrita. Eu nunca escrevi sem ser tradutora e vice-versa. Eu sempre comecei a fazer os dois meio juntos, meio que ao mesmo tempo. Nesse caso, na verdade, também foi a tradutora a escrever porque eu escrevi o livro em inglês e traduzi para o português eu mesma. Então eu tive que fazer, de certo modo, a duas mãos, a mão da escritora e a mão da tradutora também, fazendo tudo meio junto. Bruna Dantas Lobato vive hoje nos Estados Unidos, onde trabalha como tradutora. Horas Azuis é o seu primeiro romance editado em Portugal pela Companhia das Letras. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos traz outras sugestões de livros. Luísa Costa Gomes escreve Triunfo do Triunfo e outros contos escolhidos na Dom Quixote. São contos dispersos em periódicos e antologias, numa escolha da autora que decidiu necessária e caprichosamente incluir os contos de que ainda gosta, com que ainda se identifica e que não se avergonha de assinar. Sendo uma das melhores especialistas na arte do conto, consegue na escolha com que aqui nos brinda apresentar-nos o ritmo que nos chama à leitura, constituindo uma oportunidade para a demonstração das virtualidades do conto. Hoje, parece-me que o sonho que me assombrou nessa cultura não foi nem adivinhação do futuro, nem sintoma do passado, nem sinal divino, mas a vida em si mesma, que me visitou naquela noite. Uma casa assombrada é sempre um excelente motivo para uma narrativa. A Dom Quixote acaba de publicar, de Milan Kundera, A Cortina, um pequeno livro que reúne textos ensaísticos sobre o romance. Kundera quis trabalhar o género inventado por Cervantes, Rabelais, Fielding, Balzac, Dostoiévski e Flaubert, e discute teorias e práticas, o drama e a crítica da razão e do absurdo. As possibilidades do romance são ilimitadas e misteriosas, e como diz Pedro Mexia, há um curioso modernismo antimoderno, sofisticado e claro, situado e autónomo, e é um grande escritor a revelar os seus segredos de leitor. José Miguel Sardica, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, escreve Em Torno de Abril, 25 anos que mudaram Portugal de 1961 a 1986. Um panorama elucidativo sobre a história de continuidades e descontinuidades, reveladora de uma realidade que nos ajuda a compreender o presente. O teatro merece ser lido e estudado, sobretudo quando nos revela inesperadamente um século XVI que nos leva também a compreender o presente. Jorge Ferreira de Vasconcelos acaba de ser republicado pelo Teatro Mais Um e por Silvina Pereira em versão cênica e estudo introdutório. Refiro-me à comédia Eufrosina, à comédia Auligrafia e à comédia Ulícipo, e aí Jorge Ferreira de Vasconcelos é um autor cuja obra dramática nos tem conduzido ao coração de uma época fascinante da ciência e de cultura portuguesas e que nos revela, em chave de teatro, uma sociedade em crise e em mudança. Sob os efeitos da comédia nova, como comédia de costumes, temos a força da vida comum em que a juventude triunfa contra as razões de Dom Carlos, o pai de Eufrosina, numa utopia crítica de finalidade otimista.
Manuel Fúria tem novo disco que tem o título desta música que ouvimos. Verde Veneno foi uma expressão que surgiu de uma conversa. Certo dia, a propósito de um assunto caseiro qualquer, a minha mulher, a Catarina, estava a querer um tom de verde e disse verde veneno. Quando nomeou essa expressão que eu nunca tinha ouvido, para a minha mulher era uma expressão familiar, como verde alface ou verde tropa, também usava esse verde veneno, mas foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão e aquilo causou-me impacto, porque é uma expressão muito rica, porque tem várias leituras. Pode ser um tom de verde, mas também pode ser uma maneira de qualificar o próprio veneno, ou seja, há uma espécie de dinâmica da própria expressão, e todas essas leituras me interessaram para o disco. O músico trabalhou com João Eleutério neste álbum que está a lançar 4 anos depois de Os Perdedores. Manuel Fúria explica que há um lado espiritual no que escreveu agora, sendo que o disco tem a particularidade de não ter apenas canções. Este é um disco que eu fui descobrindo à medida que eu fui fazendo, que fui trabalhando nele. Não comecei com uma ideia clara, acabou por tornar assim num disco com um lado conceptual forte, até porque na maneira como está costurado e está muito presente, são 14 faixas, sendo que quase metade são interlúdios, mas à medida que fui descobrindo alguns temas que latejavam nas canções de alguma disposição contra corrente ou contra mundo, mais contra mundo do que contra corrente. Acho que é um lado mais espiritual do que circunstancial. O álbum Verde Veneno chegou hoje às plataformas digitais com a edição de Flor Caveira. Vai poder ouvir o disco ao vivo em Lisboa a 14 de maio no Coliseu Club e a 23 de maio no Porto, no Moco. É com Manuel Fúria que fechamos o ensaio geral, sonorizado por José Luís Moreira. Já sabe, pode ouvir-nos de novo e a qualquer hora em podcast. Para a semana há mais novidades culturais. Boa noite e bom fim de semana. Verde veneno, verde isto, verde aquilo que foi feito, do que eu tinha, do que eu tenho e do que eu sou. Verde veneno, verde isto, verde aquilo que foi feito, do que eu tinha, do que eu tenho e do que eu sou. Verde veneno.